Boa tarde. Essa é a lei do regimento de Água Clara e eu vou gravá-la em 3 partes para facilitar o entendimento e até para postagem. Vamos lá. Cada legislatura, regimento interno da Câmara Municipal de Água Clara, tá? Cada legislatura terá 4 sessões legislativas. A Câmara Municipal de Água Clara instalar-se-á no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, independente de número, sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes, para solenemente empossar os vereadores diplomados e para o compromisso e posse do prefeito e vice-prefeito. O presidente dos trabalhos nomeará um secretário ad hoc, um secretário temporário, que verificará a declaração de bens e diploma conferido pelo juiz eleitoral. O vereador que não tomar posse na sessão da instalação poderá fazê-lo até 15 dias depois da primeira sessão ordinária da legislatura, nos moldes do artigo 6º, sob pena de considerar-se renunciado seu mandato, salvo, com exceção, por motivo de doença devidamente comprovada. Aí ele, tudo bem, pode tomar posse depois desse período. A mesa e suas atribuições. A mesa da Câmara será composta por 5 pessoas, tá? Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Será escolhida através de eleição com voto em aberto para um mandato de 2 anos. A inscrição de chapa será encerrada pelo presidente em exercício 15 minutos antes do início da sessão específica das eleições, conforme preceituada no artigo da Lei Orgânica do município. Uma vez registradas em atas as chapas concorrentes pelo secretário nomeado, dar-se-á início à votação em aberto, convocando os vereadores em ordem alfabética, nominando apenas o nome do presidente que encabeça a chapa, para que declinem a chapa escolhida. O secretário procederá à contagem dos votos e, obtida a maioria absoluta de votos dos presentes, o presidente proclamará a chapa vencedora, nominando seus componentes. Caso a chapa não obtenha a maioria absoluta de votos, far-se-á novo escrutínio, nova eleição, onde será eleita a mais votada. No caso de empate, será eleita a chapa inscrita cujo presidente seja mais idoso. Em caso de não haver quórum legal para se proceder às eleições, o presidente em exercício convocará sessões diárias, sempre às 10 da manhã, até que ocorra a eleição dos membros da mesa diretora e de suas comissões. Os membros da mesa diretora, com exceção do presidente, não poderão concorrer ao mesmo cargo que exercem no biênio anterior, que exerceram, Considerar-se-á vago qualquer cargo da mesa, modificando-se a composição permanente quando ocorrer a extinção do mandato, dar-se licenciamento por prazo superior a 120 dias, com afastamento ou coisa do gênero, por mais de 120 dias, houver renúncia do titular, ocorrer a destituição do cargo por decisão de 2/3 dos votos dos membros da Câmara, e outra coisa, a renúncia deverá ser feita expressamente e dada ciência ao plenário. Para o preenchimento do cargo vago na mesa, haverá eleição suplementar na primeira sessão ordinária seguinte àquela no qual se deu conhecimento em plenário. Então, quando ocorreu o fato, na primeira sessão seguinte, tendo conhecido o fato, haverá nova convocação. Compete privativamente à mesa propor projetos de decreto legislativo sobre a licença do prefeito para afastamento do cargo por mais de 15 dias. Por necessidade de serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias. Concessão de licença dos vereadores, propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria, a requerimento do vereador ou comissão, deliberar sobre convocação de sessões extraordinárias da Câmara, deliberar sobre a realização de sessões solenes fora da sede de sua edilidade e determinar o início da legislatura ou arquivamento das proposições não apreciadas na legislatura anterior, criar comissões temporárias e assinar por todos os seus membros as resoluções e decretos legislativos. O presidente será substituído em suas faltas ou impedimentos, obedecendo a ordem pelo primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, que serão substituídos nas mesmas condições, pelo primeiro e segundo secretário. Na hora determinada para o início da sessão, verificada a ausência dos membros da mesa e seus substitutos, assumirá a presidência o vereador mais votado dentre os presentes, que escolherá entre os seus pares um secretário para funcionar ad hoc, temporariamente. O presidente dirigirá os trabalhos até a chegada dos membros da mesa diretora. O presidente é responsável legal da Câmara nas suas relações externas, competindo-lhe as funções administrativas e diretivas internas, além de outras expressas nesse regimento. Ao presidente da Câmara compete privativamente declarar a hora destinada ao início e final do expediente, da ordem do dia, da explicação pessoal e dos prazos facultados aos oradores inscritos.
decidir sobre o impedimento de vereador para votar, comunicar ao plenário a declaração da extinção do mandato do prefeito ou do vereador na primeira sessão subsequente à apuração do fato, fazendo constar em ata, convocando imediatamente o respectivo suplente no caso do vereador. Expedir decreto legislativo de cassação de mandato do prefeito, resolução de cassação do vereador. Apresentar ou colocar à disposição do plenário mensalmente o balancete da Câmara do mês anterior. Mandar publicar os pareceres do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito e da mesa da Câmara com as respectivas decisões do plenário, remetendo-as a seguir ao Tribunal de Contas do Estado. Declarar a vacância do cargo de prefeito, nos termos da lei, dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores que não forem possados no primeiro dia da legislatura e ao suplente ao vereador. Nas comissões permanentes e temporárias, designar seus membros e titulares suplentes mediante comunicação dos líderes ou blocos parlamentares, preencher por nomeação as vagas verificadas nas comissões permanentes e temporárias, dar ciência ao plenário de relatório apresentado por comissão parlamentar de inquérito. Nas atividades administrativas, comunicar a cada vereador por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, a convocação de sessões extraordinárias durante o período normal ou de sessão legislativa extraordinária durante o recesso, quando a convocação ocorrer fora da sessão, sob pena de destituição. Organizar a ordem do dia pelo menos 48 horas antes da sessão respectiva, fazendo dela constar obrigatoriamente, com ou sem parecer das comissões, e antes do término do prazo, os projetos de lei com prazo de apreciação, bem como os projetos e vetos, respeitada a lei orgânica municipal. Abonar as faltas dos vereadores mediante justificativa plausível. O presidente da Câmara poderá oferecer proposição ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa em sua discussão e votação. O presidente da Câmara somente poderá votar nas hipóteses em que é exigível o quórum de votação da maioria, ou de 2/3, e ainda nos casos de empate. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos, executando as atividades que lhe foram delegadas. São atribuições do primeiro secretário: organizar o expediente do dia, a ordem do dia, verificação de quórum e escrever os oradores na pauta. O plenário é órgão soberano nas deliberações da Câmara, desde que se faça presente a maioria absoluta de vereadores, no qual todas as matérias serão apreciadas e votadas em aberto, nas formas deste regimento. A Câmara tem suas comissões, permanentes e temporárias, composta por 3 vereadores cada uma, para examinar legislativas, fiscalizar e emitir pareceres que serão submetidos à deliberação do plenário. Cada comissão permanente, que subsistirá durante a sessão legislativa, tem as seguintes atividades específicas. CCJR, que é de Constituição, Justiça e Redação. É uma comissão permanente. Ela emite parecer sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental e de técnica legislativa de projetos, vetos, emendas ou substitutivos, sujeitos à apreciação da Câmara Municipal. Pronuncia-se sobre a admissibilidade de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Responde às consultas de assuntos de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido. A Comissão de Justiça e Redação obrigatoriamente manifestar-se-á sobre organização administrativa da Prefeitura e da Câmara Municipal, criação de entidade de administração indireta ou de fundações, convênios e demais contratos, quando submetidos à apreciação da Câmara, concessão de licença ao prefeito e aquisição e alienação de bens imóveis e móveis. As comissões permanentes serão compostas por 3 vereadores cada, eleitos na forma estipulada no artigo 11, não podendo fazer parte o presidente da mesa diretora. Os membros das comissões permanentes, bem como aqueles nomeados para compor comissões temporárias, poderão ser destituídos pela mesa, caso não compareçam a 3 reuniões consecutivas, podendo tal iniciativa ser provocada por vereador. No caso de membro de comissão permanente, a vacância, a ausência, será suprida através de eleição suplementar na primeira sessão seguinte e, no caso de vacância, nas comissões temporárias à mesa. Uma vez consultadas as lideranças, indicarão um novo membro. Então, no caso de membro de comissão permanente, a vacância será suprida através de eleição suplementar, na primeira sessão seguinte. No caso de vacância, nas comissões temporárias, uma vez consultadas as lideranças, indicarão um novo membro. Ao presidente das comissões. Os presidentes, obrigatoriamente, em 48 horas, deverão designar relator para a matéria recebida e terão prazo de 10 dias para pronunciar-se sobre as mesmas, com exceção das comissões processante e parlamentar de inquérito. As comissões sempre deliberarão por maioria dos votos, quando as conclusões do relator, que se aprovadas, se transformem em parecer para apreciação do plenário.
Os pareceres elaborados, sempre por escrito, contendo as assinaturas de todos os membros, dentro dos prazos regimentais, executando apenas a matéria que, por deliberação do plenário, devam ser apreciada em regime de urgência. É assegurado ao vereador participar de todas as reuniões e votar nas deliberações do plenário, dos líderes partidários. As bancadas partidárias, no início da legislatura, encaminharão à mesa os indicados para líder e vice-líder, desde que o número de vereadores seja igual ou superior a 2. A forma de escolha do líder pela bancada será por votação em aberto, sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número de votos. Para exercer a liderança do governo, o prefeito poderá indicar, através de ofício endereçado ao presidente da Câmara, vereador que não exerça tal função em sua bancada. São asseguradas aos líderes as seguintes prerrogativas: levantar questão de ordem, quando o regimento interno ou lei orgânica do municipal estiver sendo contrariado, requerer à mesa o uso da palavra por tempo não superior a 5 minutos para tratar de assunto relevante ou responder críticas dirigidas à sua bancada. Utilizar-se em dobro do prazo para uso da palavra nos casos previstos nesse regimento. Proposição é a matéria sujeita à deliberação do plenário, qualquer que seja o seu objeto. São modalidades de proposições: projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projeto substitutivo, emenda e subemenda, veto, parecer da comissão permanente, relatório das comissões temporárias de qualquer natureza, requerimentos e representações. Fim da primeira parte.